Olá, hoje vamos falar sobre um tema que, infelizmente, não costuma aparecer nos guias turísticos ou nas fotos de praias paradisíacas: o lado menos conhecido da Bahia. Um estado que encanta o mundo com sua cultura vibrante, suas belezas naturais e seu povo acolhedor, mas que também carrega uma realidade dura, marcada pela pobreza, falta de emprego, violência e desigualdade. Vamos mergulhar nesse lado sombrio que muitos preferem ignorar. Bem-vindos ao canal Mosaico Cultural. Quando pensamos na Bahia, logo vem à mente o Pelourinho, o Carnaval de Salvador, as praias de Morro de São Paulo e a Chapada Diamantina. Mas, enquanto turistas se encantam com esses cenários, milhões de baianos vivem uma realidade completamente diferente. A Bahia é um estado de contrastes. De um lado, a riqueza cultural e natural. Do outro, a pobreza extrema, a falta de oportunidades e a violência que assola comunidades inteiras. A Bahia tem uma das maiores taxas de desemprego do Brasil, especialmente em Salvador, que lidera o ranking entre as capitais. Segundo dados recentes, mais de 16% da população economicamente ativa está sem trabalho. E mesmo quem trabalha, muitas vezes, está na informalidade. Em Salvador, por exemplo, existem mais de 70 mil ambulantes não registrados, que dependem da venda de produtos nas ruas para sobreviver. No interior, a situação não é muito diferente. Cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista e Juazeiro enfrentam altos índices de desocupação. Muitos baianos acabam migrando para outras regiões em busca de oportunidades, enquanto outros se veem presos em um ciclo de pobreza e falta de perspectivas. A Bahia, conhecida por sua cultura vibrante e belezas naturais, também é palco de uma guerra invisível travada por facções criminosas. Esses grupos, que atuam principalmente no tráfico de drogas, disputam territórios e influência, gerando um ciclo de violência que afeta toda a população. Entre as principais facções, destacam-se Bonde do Maluco, Família 28, Comando Vermelho, CV, e Primeiro Comando da Capital, PCC. A presença delas intensifica os conflitos locais. Essas facções não apenas controlam o tráfico de drogas, mas também influenciam a vida cotidiana em comunidades pobres, impondo regras, cobrando taxas de moradores e recrutando jovens para o crime. A violência gerada por essas disputas é uma das razões pelas quais a Bahia lidera os rankings de homicídios no Brasil. Em áreas dominadas por facções, até mesmo um gesto aparentemente inocente pode ser perigoso. Isso porque muitas facções usam sinais com as mãos para marcar territórios, identificar membros ou enviar mensagens. Esses gestos, conhecidos como sinais proibidos, são tão poderosos que podem colocar a vida de quem os faz em risco, mesmo que sem intenção. Alguns exemplos de sinais proibidos na Bahia incluem: sinal de OK em algumas áreas. Esse gesto pode ser associado a uma facção específica, especialmente se feito de maneira exagerada ou em contextos suspeitos. Fotos com esse gesto em áreas dominadas por facções podem atrair a atenção errada. Sinal de V ou paz. Embora seja um gesto comum em fotos, em certas comunidades, ele pode ser interpretado como uma referência a uma facção rival, especialmente se feito com as costas da mão viradas para fora. Chifres popular em shows de rock. Esse gesto pode ser associado a gangues ou facções em áreas controladas por criminosos. Fotos com esse sinal podem ser mal interpretadas. Punho fechado, um símbolo de resistência e luta para muitos, mas em áreas dominadas por facções, pode ser visto como uma provocação ou uma marca de lealdade a um grupo criminoso. Por que isso é perigoso? Fazer esses gestos em fotos, especialmente em áreas controladas por facções, pode levar a retaliações violentas. As facções monitoram redes sociais e áreas públicas, e qualquer sinal que possa ser interpretado como uma afronta ou uma marca de rivalidade pode colocar a pessoa em risco. Isso explica por que muitos moradores evitam tirar fotos em certas áreas ou fazem gestos neutros. Com o crescimento das redes sociais, muitos jovens, sem saber, acabam se expondo ao postar fotos com gestos ou em locais controlados por facções. Em 2024, houve casos de adolescentes que foram ameaçados ou agredidos após postarem fotos com sinais que foram mal interpretados por membros de facções. Além disso, as próprias facções usam as redes sociais para intimidar rivais e marcar território. Vídeos e fotos de armas, dinheiro e drogas são comuns, assim como ameaças diretas a grupos rivais.
Essa exposição pública da violência só aumenta o clima de medo e insegurança. A presença das facções e a cultura dos sinais proibidos tem um impacto profundo na vida dos baianos. Em comunidades pobres, muitos moradores vivem sob um regime de medo, evitando sair de casa à noite ou tirar fotos em locais públicos. Escolas e comércios fecham mais cedo, e o transporte público é interrompido durante confrontos. Para os turistas, o risco também existe. Áreas turísticas como o Pelourinho e a Orla de Salvador, embora sejam vigiadas, não estão completamente livres da influência das facções. Roubos e assaltos são comuns, e a falta de informação sobre os sinais proibidos pode colocar visitantes em situações perigosas. A Bahia é um estado rico em cultura e recursos naturais, mas também é um dos mais desiguais do Brasil. Cerca de 11,5% da população vive abaixo da linha da pobreza, com menos de R$ 300 por mês para sobreviver. Em comunidades periféricas de Salvador e no interior, muitas famílias não têm acesso a saneamento básico, educação de qualidade ou saúde digna. Enquanto isso, o custo de vida nas áreas turísticas só aumenta. Em Salvador, o preço dos aluguéis subiu 33% em 2024, tornando inviável para muitos moradores permanecerem em bairros como Barra e Ondina. O resultado? Um êxodo silencioso de famílias para áreas periféricas, onde a infraestrutura é precária e os serviços públicos são quase inexistentes. O turismo é uma das principais fontes de renda da Bahia, movimentando bilhões de reais todos os anos. No entanto, os benefícios desse setor não são distribuídos de forma igualitária. Enquanto grandes redes hoteleiras e plataformas como o Airbnb lucram, muitas comunidades locais continuam vivendo na pobreza. Além disso, o crescimento desenfreado do turismo tem gerado impactos negativos. Em cidades como Porto Seguro e Morro de São Paulo, a especulação imobiliária e a falta de planejamento urbano têm expulsado moradores tradicionais de suas casas. E enquanto os turistas desfrutam das praias, muitas comunidades pesqueiras sofrem com a poluição e a degradação ambiental. A Bahia é, sem dúvida, um estado de belezas incomparáveis e uma cultura que encanta o mundo. Mas também é um estado de contrastes profundos, onde a pobreza, a violência e a falta de oportunidades coexistem com o glamour do turismo e a riqueza cultural. Enquanto muitos celebram a Bahia como um paraíso, outros lutam diariamente para sobreviver em meio a desafios que parecem intransponíveis. E você, o que acha dessa realidade? Será que o crescimento do turismo e a exploração dos recursos naturais estão beneficiando todos os baianos? Ou será que estamos ignorando os problemas que afetam milhões de pessoas? Vamos juntos desvendar os desafios e as belezas do nosso mundo.